Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 9 de outubro de 2021, sabadão. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, sábado amanhã, ontem foi um dia muito bom pra gente, aquela virada do Brasil, ó, tirou onda no nosso bilhete, alguns jogos empataram, igual o da Argentina, mas a gente foi com empate anula, então tudo certo. Hoje a gente já começou bem demais, Costa do Marfim goleou, Camarões goleou também. Ah, falando em Camarões, ontem eu tinha dito que o Manezinho era de Camarões, foi de propósito, tá? Preste atenção agora. Eu tava lendo sobre engajamento, vendo os vídeos também, quis fazer um teste. O que eles dizem? Muita gente gosta de você, mas não engaja, não consegue escrever, não deixa um like. Para quem não sabe, eu sempre peço um like e um comentário, porque isso ajuda o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o vídeo. Aí lá diz o seguinte, quando você errar, você pode ter certeza que até as pessoas que não comentam vão comentar só para te corrigir. E não deu outro. Vocês podem olhar nos comentários do vídeo que eu fiz, ó, tem um monte de gente corrigindo. Já tinha algumas pessoas que são acostumadas aqui a fortalecer, só que muita gente que nunca comentou nada, uns rostinhos ali desconhecidos, porque olha o comentário de vocês, tava lá me corrigindo. É, para corrigir vocês aparecem, né? Mas tá bom, não tem problema não, sinal que vocês estão espertos. Então já bora para amanhã, sem enrolar muito. Como é data FIFA, a gente não tem tanto jogo igual a gente acostuma. E também tô em processo de mudança, minha voz vai ficar com meio eco, tá ligado? Mas espero que não atrapalhe o vídeo, tá? Deixa um feedback aí se puder. Vamos lá, primeiro jogo que eu tenho aqui é a 1h da tarde pelas eliminatórias da Europa, Suécia jogando em casa contra o Kosovo. Vou mostrar aqui a classificação. A Suécia, ela é a segunda colocada. Ah, antes de começar a falar, né? O primeiro colocado aqui das eliminatórias europeias, ele vai direto para a Copa do Mundo e os segundos, eles fazem um confronto entre eles, tem uma nova fase de promoção, né? Uma repescagem, aí vai sair alguns melhores para a Copa também. Então, a Suécia, ela é a segunda colocada, só que ela está a 2 pontos atrás da Espanha. 2 pontos não, 2 jogos atrás da Espanha. Se ela ganhar esses 2 jogos, ela vai a 15 pontos e passaria e ficaria dependendo só dela. Na verdade, ela depende só dela, né? Então é o seguinte, tropa, como ela tá com esse confronto aí com a Espanha, para ver quem vai pegar essa vaga direta para a Copa do Mundo, Kosovo é uma seleção que ela não pode desperdiçar pontos, principalmente jogando em casa na Suécia, tá legal? Kosovo, em 5 jogos, ganhou apenas 1, que foi da Geórgia, empatou 1 e perdeu 3, só fez 3 gols em 5 jogos, sofreu 9. Vamos dar uma olhada no histórico? A Suécia é um time over, tá? Quer dizer que nos jogos dela a gente encontra sempre bastante gols. Dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 5, em 5, todos eles, né, foram ambas marcam. É uma seleção que faz gol e leva gol também. Já a Kosovo é uma seleção under, dos últimos 5 jogos, em 4, teve menos de 3 gols. Até porque o estilo de jogo de Kosovo é assim, é aquela seleção, igual eu falei ontem, que quer pontuar. Pontuar contra uma grande seleção, para eles é vitória. Então vai ficar fechadinho ali, ainda mais que a Suécia tem tendência a jogar em cima, pô, fazer pressão para logo decidir essa partida. Então é o seguinte, tropa, tô fora do mercado de gols, por mais que a Suécia seja over, se fosse para eu explorar o mercado de gols, exploraria o mercado de gols da Suécia, tá? Um mais de gol e meio para a Suécia, ou então menos um handicap asiático. Só que, pô, na humildade aqui eu prefiro ficar apenas com essa vitória. A Suécia tá jogando em casa, tem tudo para vencer e 1-0 pra gente vai ser goleada. Placar para mim, 2-0 para a Suécia. 3h45 da tarde temos Ilhas Faroe enfrentando a Áustria. Vamos dar uma olhada aqui na classificação? A Áustria, ela é a 4ª colocada, é um grupo que está embolado ainda. Se você olhar, a Escócia, Israel e a Áustria vão brigar por essa 2ª posição. A Dinamarca, máquina, né? Tá uma máquina mesmo, já vai ser primeira, não tem como ela perder isso aqui, só se ela cair muito, não vai acontecer. Então é o seguinte, a Áustria que está nessa disputa pela 2ª colocação, ela também não tem outra opção senão vencer a Ilhas Faroe, tá? Pô, um time muito fraco em 6 jogos, uma seleção muito fraca, na verdade. Em 6 jogos, ganhou apenas 1, empatou 1 e perdeu 4. Ela ganhou da Moldávia, pô, e acaba não contando. Fez 4 gols e tomou 14 gols em 6 jogos. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, o histórico é over. Dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. A Áustria vem de 4 vitórias consecutivas contra a Ilhas Faroe. Freguês, não tem jeito. Olha, Ilhas Faroe vem sofrendo gols há 11 jogos. Dos últimos 7, em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 6, em 5, ela foi a primeira equipe a sofrer.
A Áustria já é uma seleção under dos últimos 6 jogos. Em 5 a gente teve menos que 3 gols. Então é o seguinte, tropa, eu quero aproveitar que a Áustria ela precisa vencer, se ela quiser sonhar com essa segunda colocação. Aproveitar que a Hellas Ferro, o freguês dela, vem perdendo a 4 partidas consecutivas. E eu quero cravar sim essa vitória para a Áustria, tá? Um confronto muito importante para ela. E eu cravo sim essa vitória. É um jogo que, se você quiser ser um pouquinho mais ousado, dá para explorar o handicap asiático -1. Tem visto que a Hellas Ferro toma bastante gol. Então acredito que pelo menos uns 2 golzinhos de diferença ela faz, tá bom? Ou então fica nessa vitória aqui, é uma cotação baixa, uma cotação para completar um bilhete. Ou então para você levar para ao vivo e de repente conseguir uma odd melhor, tá? Placar para mim, 3-1 para a Áustria. Próximo jogo aqui no mesmo grupo, também às 15 para as 4 da tarde, temos Moldávia enfrentando a Dinamarca. Tropa, não vou enrolar muito nessa partida aqui, porque vou ter que enrolar, não tem jeito, tem que mostrar para vocês a estatística. Ó. Dinamarca, 6 jogos, 6 vitórias, fez 22 gols em 6 jogos e não sofreu nenhum, tá passeando, brincando aqui, o restante é tudo café com leite. Já a Moldávia, em 6 jogos, não venceu nenhum, empatou apenas 1, perdeu 5, fez 3 gols em 6 jogos e sofreu 18. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Moldávia vem de 3 derrotas consecutivas. Dos últimos 5 jogos dela, em 4, a gente teve menos que 3 gols. Já a Dinamarca vem de 3 vitórias consecutivas, 3 jogos sem sofrer gols. Dos últimos 8 jogos, em 6, ela venceu o primeiro tempo. E o confronto que elas fizeram em março foi 8-0 para a Dinamarca. Tropa, não vou enrolar muito aqui nessa partida, eu acredito na vitória da Dinamarca, só que como a gente tem uma cotação muito baixa, eu exploro sim a vitória no primeiro tempo. Eu acredito que a Dinamarca tem tudo já para começar com intensidade, matar logo esse jogo no começo e depois ficar tranquilo, tá? Uma outra coisa que você pode explorar aqui é um pouquinho mais ousado, um mais de 2,5 gols, ou até um mar de 1,5 gol para a Dinamarca, ou mais de 2,5 gols na partida, também vem quente, analisando que a gente tem uma defesa aqui da Moldávia, que tem média de 3 gols sofridos por partida, e a gente tem um ataque que tem média de 4 gols, tá legal? Então, fica aí. Para mim, safe. A vitória no primeiro tempo, que não é tão safe assim, buscar uma vitória só com o tempo, só que nesse jogo aqui vejo grande probabilidade, porque a diferença entre seleções é muito gritante, tá bom? Só vai sair poucos gols se realmente a Dinamarca jogar desinteressada e quiser fazer só 1-0. Placar para mim, 5-0 para a Dinamarca. 4h30 da tarde pelo Brasileirão, temos o Galo enfrentando o Ceará. Atlético Mineiro que já tropeçou contra a Chapecoense, ficou fazendo salto alto. Esperamos, né? Tenho certeza que a maioria também vai confiar no Atlético Mineiro. Que ele não entre de salto alto jogar em casa, que a torcida, impulsiona ali, que ele deu gás, porque quando ele quis jogar, ele jogou muito e amassou a Chapecoense. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, normalmente a gente tem jogos de bastante gols. Dos últimos 7 jogos, em 6, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 8, em 7, ambas marcam. O Atlético Mineiro vem de 15 jogos de invencibilidade, só que dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve menos que 3 gols. Já o Ceará vem de 3 jogos de invencibilidade e 3 jogos sem sofrer gols. Está com uma defesa legal o Ceará. Nos últimos 6 jogos, em todos os 6 a gente teve menos que 3 gols, até porque está com uma defesa muito forte. É difícil ter goleada, só se ele der a goleada no caso. O último confronto entre elas foi em junho desse ano e a gente teve um 2-1 para o Ceará. Caramba! Bom, tropa, esse jogo é simples, para mim é vitória do Atlético Mineiro, tá? Já tropeçou, acredito que vai ser muito difícil tropeçar em casa, principalmente porque tá ali diante da torcida. O Flamengo tropeçou também, se bem que o do Flamengo é aceitável, né? Você empatar com o Bragantino fora de casa e principalmente desfalcado não é um resultado ruim, tá? Ruim é realmente você perder ponto para Chapecoense. Mas para esse jogo aqui, acredito que tem tudo para ganhar, eu cravo essa vitória. A gente não tem odd para entrar com empate anula aqui, porque essa odd está muito baixa. E aquilo, né? É Brasileirão, pode acontecer qualquer coisa. Só que eu acredito ser difícil o Galo tropeçar de novo, tá? Cravo aqui 2-0 pro Galo. Também às 4h30 da tarde temos Flusão enfrentando o Atlético Goianiense. Tropa, jogo difícil demais, porque o mesmo Atlético que meteu 3-0 no Fortaleza, lá no Castelão, foi o mesmo que tomou 2-0 em casa do Atlético Paranaense. Então é muito difícil contar. Ainda tá o nome do Barroca aqui, ele não é mais técnico. Eu acho que ainda tá sem técnico. Peço desculpa para vocês, mas eu não sei agora. Se alguém puder comentar aqui, vai ajudar bastante. Quando as duas equipes se enfrentam, dos últimos 10 jogos, em 8 tivemos ambas marcam. E o Atlético vem de 3 vitórias consecutivas contra o Flusão. Flusão vai sofrendo gols a 7 partidas, das últimas 7 em 5 ambas marcam.
Já o Atlético Goianiense é um time under, dos últimos 7 jogos, em 5 a gente teve menos que 3 gols. O jogo delas no turno foi 1-0 para o Atlético Goianiense. Jogo difícil demais, tá legal? Um jogo muito difícil de cravar qualquer coisa aqui. Se eu fosse explorar o mercado, eu exploraria o mercado de menos gols. Acredito que o menos 3 gols e meio, porque quando o Atlético Goianiense joga fora de casa, ele joga sempre fechadinho, explorando uma bola. Tirando esse jogo aí contra o Fortaleza, que acabou sendo um acaso, mais um acaso do que uma coisa comum da gente ver. Acredito até que o Fluminense seja favorito, tá bom? Só que é difícil, cara. Esses jogos que o Atlético joga fora de casa, que ele não precisa propor jogo, ele espera o adversário, são os jogos que ele é mais perigoso, tá? Então, tome cuidado, se você quiser entrar no Flusão, eu aconselharia entrar com um empatezinho, tá? Porque não seria surpresa para ninguém se o Atlético pelo menos empatasse essa partida aqui. Placar para mim, 1-1. E para a gente fechar os jogos das 4h30 da tarde, temos Sport contra Corinthians. O Sport que, de repente, filho, começou a jogar, começou a fazer gol e vai vender cara essa derrota pro Corinthians, pro bom time do Corinthians, que depois que entrou a galera ali, filho, esquece, que timão tá o Corinthians. Principalmente ali com o Roger Guedes e Renato Augusto. Vamos dar uma olhada no histórico, tropa. Corinthians vem de 10 jogos de invencibilidade e só que vem sofrendo gols dos últimos 6 jogos. Dos últimos 6, em todos eles foram ambas marcas, porque o Corinthians tem feito gols. Já o Sport vem sofrendo gols há 5 partidas. O confronto entre elas na ida foi 2-1 para o Corinthians, jogando em São Paulo. Vamos dar uma olhada na classificação. O Sport, ele já estava ali embaixo, ganhou 2 seguidas, foi para 23 pontos e está a 2 pontos do Santos, tá? Já o Corinthians, ele está em 5º colocado, está buscando aqui uma pré-Libertadores por enquanto, só que como a final da Libertadores é Flamengo e Palmeiras, se eu não me engano isso aqui vai para vaga direta, né? É até provável que seja, até porque a gente vai ter um G9, não tem como fugir disso, vai ser G9. Então é o seguinte, tropa, o interesse do Corinthians em ganhar essa partida aqui é ele, ficar lá em cima e buscar uma premiação melhor, né? Um dinheiro melhor ali, uma bonificação da posição, porque campeão, infelizmente, não dá, tá? Você pode falar que tem matemática, não sei o que, não dá, tropa, vamos ser realistas. E o Sport tem muito interesse nesse jogo aqui, porque ele está tentando fugir do rebaixamento, está numa área boa. E vou te falar, hein, é muito difícil cravar esse jogo aqui. Se você quiser entrar no Corinthians, entra com dupla chance, acreditando que pelo fato do time do Corinthians ser melhor, pelo fato do Corinthians estar jogando muita bola, deva vencer lá na Ilha do Retiro, mas vou ser sincero com vocês, pelo que o Sport apresentou esses 2 últimos jogos, ele vai vender, cara, essa derrota aqui, tá bom? Você que entrar no Corinthians, difícil, cara, até pro mercado de gols é difícil, vou te falar, eu sendo ousado, eu entraria no mais de 1,5 gol, que vai estar pagando bem demais pelo fato do Sport ser um time under. Só que é difícil, tá? Eu vou pular, só queria comentar esse jogo mesmo, mas é difícil demais de fazer uma entrada. O Corinthians é favorito, tá? Então eu vou botar 2-1 pro Corinthians. Indo agora para os jogos das 7 horas da noite, Atlético Paranaense contra Bahia. Jogo difícil demais, tá bom, tropa? Não vou nem comentar muito esse jogo aqui. Se eu fosse entrar em alguma coisa, entraria num Atlético empate anula, analisando o momento que vive o Bahia, e não só tá no momento ruim, tem jogado mal também. Tá, já são 4 partidas sem vencer. O Atlético jogou muito bem, o Paranaense contra o Atlético Goianiense nessa última rodada. Quando joga o Terãs, filho, é outro time, tá? Joga muita bola mesmo. E ele jogando, o Atlético jogando em casa, tem tudo sim pro Furacão arrumar uma vitória. Só que é Brasileirão, pode ser que o Bahia volte a vencer, o time do Bahia não é ruim, tá? Só tá numa fase ruim, então vou ficar de fora. Se eu fosse explorar o mercado de gols, deixa eu dar uma olhada aqui pra gente. Ficaria de fora, porque o confronto das duas é under, tá? Vou ficar de fora dessa partida aqui. Outro jogo das 7 horas, temos Mengão Malvadão, que vai visitar o queridíssimo Fortaleza de Vojvoda. O Fortaleza já não tá tendo aquele gás que ele estava tendo antes, não tá jogando tão bem assim, tá? Só que o Flamengo tá capenga. Felizmente, o Flamengo é o time mais prejudicado pela CBF. Eu sou vascaíno, eu sou sincero, não tem jeito. O Flamengo... que é diferente, cara, quando não joga o Arrascaeta, quando não joga o Everton Ribeiro nessa fase que ele tá, é muito difícil. O Gabigol é um cara excepcional, só que eu acredito que ele não possa estar falando besteira aqui, vocês me crucificarem, só que pra mim o Gabigol não faz tanta falta igual faz um cara ali no meio campo particular jogada, porque o Pedro, pelo menos para finalizar, ele dá conta do recado. Eu sei que tem movimentação do Gabigol, tá, não vamos entrar nesse mérito não. É o seguinte, tropa, como o Flamengo tá capenga, é muito difícil da gente buscar
segurar essa vitória do Flamengo, essa dupla chance, ainda mais, porra, no jogo lá no Castelão. Então, o safe da gente no jogo do Flamengo, que sempre bate, é o nosso mais de 1,5 gols. Fortaleza vai estar jogando em casa, ele não vai ficar recuado para o Flamengo, isso na minha concepção, ele vai buscar essa vitória. O Flamengo é um time que busca o ataque a todo tempo também, então é sempre bom para a gente ver gols, principalmente se jogar o Léo Pereira na zaga, tá? Aí, filho, ambas marcam, pode botar aí. Quando as duas equipes se enfrentam, dos últimos 9 jogos em 7, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 7 em 5 foram ambas marcas aí. Mengão tá a 5 jogos sem perder, e dos últimos 7 jogos do Flamengo, 6 a gente teve menos do que 3 gols, tá? Só que 2 gols a gente quase sempre vê. Não posso falar sempre, né? Mas quase sempre a gente vê. Tá bom? E o Mengão, para quem gosta de estatística, dos últimos 5 jogos, em 4 ele venceu o primeiro tempo e em todos os 5 ele foi o primeiro a marcar. Tá? Só que eu fico de fora com o Flamengo desfalcado, eu cravo sim esse mercado de mais de 1,5 gols ou ambas marcam para quem é mais ousado, placar para mim 1-1 de novo. Mesmo jogo com o Flamengo que eu falei do América Mineiro, do Bragantino e agora do Fortaleza. 8h30 da noite indo para o Campeonato Chileno, temos o time que está voando essa temporada, que é o Colo-Colo, e vai enfrentar o Huachipato. Já de cara eu vou mostrar essa race para vocês. Colo-Colo, dos últimos 5 jogos, venceu 4. E o Huachipato, dos últimos 5 jogos, não venceu nenhum. Vamos dar uma olhada na classificação para vocês terem uma noção. O Colo-Colo, em 23 jogos, ganhou 14, empatou 4 e perdeu 5. Tá? Uma campanha excelente. E vai pegar o Huachipato, que em 22 jogos venceu apenas 4, empatou 11 e perdeu 7. Vamos dar uma olhada agora no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, dos últimos 7 jogos em 5, a gente teve ambas marcam. Colo-Colo vem sofrendo gols há 3 partidas consecutivas. O Huachipato não vence há 6 partidas e vem sofrendo gols há 11. Elas se enfrentaram no turno em maio e foi 2-0 para o Colo-Colo, jogando fora de casa. Então, tropa, apesar do Colo-Colo não ser um time muito bom, mandante, só que vai pegar um time que vive um momento muito ruim, que é o Huachipato. O Colo-Colo, ele perdeu a gordurinha que ele tinha, ele está só a 2 pontos, que é da Universidade Católica. É isso? Isso. Então, é jogo sim que ele não pode pensar em perder pontos, tá? Então, eu cravo sim essa vitória. Um outro mercado que dá para explorar, o mercado de mais de 1,5 gols, analisando que o Colo-Colo vai jogar em cima, ele precisa vencer e vai enfrentar um time que, apesar de ser mal, tá desesperado ali para fugir do rebaixamento. Então, a tendência é da gente ter um jogo aberto, tá? Principalmente o Colo-Colo fazendo um gol, o Huachipato vai ter que se abrir e aí a gente vai ver. Tem grande chance de ver gols nessa partida, tá? Então eu cravo essa vitória do Colo-Colo, essa vitória seca e um mais de 1,5 gols para o Huachipato. Eu acredito que eu vou colocar um empate anula, vai dar uma cotação baixa, mas só para completar o bilhete, tá? Placar para mim 2-1 para o Colo-Colo. 9h da noite, voltando para o Brasileirão, temos Juventude contra América Mineiro, jogo difícil demais. O América Mineiro amassou o Palmeiras. Teve uma pessoa aí que falou que meu palpite está caindo, porque eu disse que o Palmeiras não era favorito contra a América, sendo que o Palmeiras é o segundo colocado e a América estava embaixo do Cuiabá. Irmão, se Tabela ganhar esse jogo, o líder é campeão invicto, pô. Não perdia mais. Presta atenção, cara. Tem que ver futebol. Futebol é o momento. O Palmeiras não tá jogando nada. E nada. E você me desculpe, amigo palmeirense, mas o Palmeiras não joga nada. E o América Mineiro tá voando, pô. Quer ver? Deixa eu ver quantos jogos ele tá invicto aqui. 7 jogos de vencibilidade, pô. E ele não tá só sendo invicto, jogando pouco. Ele tá jogando bem, pô. Ele jogou bem contra o Flamengo. Ele jogou muito contra o Palmeiras. Ele amassou o Palmeiras. Era pra ter feito mais gols, né? E o Juventude é um time over, tá? Um time que gosta muito de ambas marcam. Dos últimos 10 jogos em 9, a gente teve ambas marcam. Dos últimos 5 jogos em 4, a gente viu pelo menos 3 gols. Só que a América é um time under. Dos últimos 9 em 8, a gente teve menos que 3 gols. Tropa, tô fora desse jogo, tá bom? Por mais que o América esteja jogando bem melhor que o Juventude está jogando em casa, ele precisa de sair daquela situação da fuga do rebaixamento. Tô fora desse jogo, se eu fosse exploraria um mar de 1,5 gols, analisando que o Juventude é um time realmente desesperado. Ele vai para ataque, sofre gol, sempre faz seu golzinho também. Cravaria o mar de 1,5 gols, só que é perigoso pelo estilo de jogo do América, tá? Placar para mim 1-1. 9h da noite temos o Palmeiras, né, enfrentando o Bragantino. Aqui, nesse caso, para mim, o Palmeiras é favorito. Por mais que o Palmeiras não esteja jogando nada, o Bragantino está jogando muito menos. Tá? Quem viu o jogo contra o Flamengo, o Bragantino não jogou bem. Não adianta você falar que jogou bem, não jogou. O Bragantino fez um gol lá da casa do caralho, um golaço, por sinal, do Arthur.
E foi isso, tá? E numa saída de bola do Flamengo errada. Contra o Corinthians também, foi um time bem letal, porque assim, o Bragantino, ele tem um time bom. Ele não tá jogando nada, mas ele tem um time bom. Quando vacilam ali pro Bragantino, ele aproveita poucas oportunidades, ele consegue converter em gols. Nesse caso aqui, eu exploraria uma dupla chance pro Palmeiras, tá? O Palmeiras já tá há um bom tempo sem jogar bem no Brasileiro. Jogando em casa, vai estar pressionado pela torcida, acredito sim que vai conseguir um resultado legal, pelo menos um empate ele consegue, tá? Deixa eu ver quanto tempo o Bragantino tá sem vencer, porque aqui só tá aparecendo 5 jogos, eu não sei se são mais. Deixa eu passar aqui, Bragantino, este torneio, para quem não sabe, o site que eu utilizo é SofaScore, tá? Pra mim é o melhor de todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 jogos sem vencer no Brasileirão. Já o Palmeiras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os últimos 7 jogos do Brasileiro, o Palmeiras só ganhou 2. Tá mal demais. Não ganhou do Galo também, só empatou. Então é o seguinte, tropa. Poderia cravar aqui um dupla chance Palmeiras, mas é mais um jogo difícil. É mais um jogo também difícil para o mercado de gols, porque o Palmeiras tem aquele estilo dele, under, e o Bragantino também não tá fazendo muito gol, tá? O Bragantino parece que quando ele joga a Sul-Americana, ele é outro time, filho. Ele não sei o que ele faz ali, ele se transforma, vira Super Saiyajin e joga diferente. Mas no Brasil não tá jogando nada. Por isso daria para explorar um 1-0 pro Palmeiras, mas é difícil, tropa. É difícil porque o Palmeiras também não tá jogando bem, não. Só é aquele jogo que eu só comento para vocês para ver se dá um norte. Tropa, 9 horas da noite para fechar com chave de ouro o meu Vascão de Diniz, que tá jogando muito na Série B. Vamos subir, hein? Vamos subir. Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites? Se você puder deixar um like, tá legal? Deixar um comentário, ó. Sem eu precisar errar, por favor, deixa um comentário, bora pra cima, um foguetinho, não sei, irmão. Eu só sei que o YouTube vê que o vídeo tá ganhando comentário, tá ganhando curtida, até dislike também pode dar. Ele vai ver, pô, o vídeo é maneiro, mano, tá gerando uma repercussão aí. Ele começa a entregar para outras pessoas que também gostam de aposta, né? Veem vídeo de aposta, mas nunca chegaram no meu canal. Então essa é a maior forma de vocês me ajudarem, porque vão estar fazendo o meu canal crescer. E pra gente finalizar, então, essa partida aqui, Vascão ou empate, dupla chance, tá? O Vasco tá voando. Esses 2 jogos que ele empatou aqui, ele tomou gol no último minuto, porém jogou bem contra o CRB fora, amassou o Cruzeiro, que o Fábio mitou esse jogo aqui. Vamos dar uma olhada primeiro no histórico. O Vasco não perde para o Sampaio Corrêa 5 partidas, mas não sei quantas vezes eles se enfrentaram. Sampaio não vence as 7 partidas, as últimas 5 ele vem sofrendo gols. O Vasco vem de 3 vitórias consecutivas. Os 5 jogos do Diniz, o Vasco não perdeu. Os últimos 5 jogos do Vasco, em 4, a gente teve menos que 3 gols. Só que dos últimos 7, 5 foram ambas marcas. Tá? Vamos dar uma olhada na classificação? O Vasco tá dando sorte que o pessoal aqui de cima tá tropeçando direto, tá? E se Deus quiser, esse jogo do Botafogo e CRB vai ser 1-1. Vai bater o nosso mais de gol e meio, um dupla chance pro Botafogo e vai ajudar o Vasco. O resultado perfeito para hoje é 1-1. 2-2 também, para quem quiser. Sampaio Corrêa tá aqui, cara, não fede nem cheira. O Sampaio Corrêa, ele não vai ser rebaixado, ele já tá a 7 pontos, falta pouca rodada. E ele pode até tentar subir, mas está 11 pontos também, muito difícil para ele. Então, ele é um time que está jogando ali meio que para cumprir tabela. Já o Vasco ressuscitou, está com chance de subir. E vou falar com vocês, com todo respeito ao Sampaio Corrêa, mas um time que quer subir não pode desperdiçar pontos para o Sampaio Corrêa numa altura dessa do campeonato, que o Sampaio Corrêa não está brigando por nada. Se ele tivesse pelo menos ali na zona do rebaixamento, tivesse sufocado, mas não tá, pô. Então se o Vasco quer subir, o Vasco não pode tropeçar. Só que mesmo assim eu vou com dupla chance para, em caso de empate aqui, a gente ganhar do mesmo jeito, tá bom? E placar para mim 2-1 pro Vasco. Eu queria botar 1-0, só que o Vasco sempre dá uma entregada, irmão. Quem tem Vanderlei, quem tem o Graça, quem tem Hernando, quem tem Léo Matos, mano, eles vão entregar, entendeu? Então eu vou botar 2-1 aqui pro Vascão, só que pra mim o Vasco ganha esse jogo. Tropa, fechamos os nossos jogos de sabadão. A gente não tem uma grade tão boa quanto a gente queria. Você vai encontrar jogo da Inglaterra, você vai encontrar uns jogos aqui, só que tá pagando nada, tá 1.0 alguma coisa que eu já considero muito forçado, porque até a vitória no primeiro tempo está com uma cotação muito baixa pelo risco que você corre. Então, para mim, não tem valor. Porém, é aquele jogo que eu digo para vocês, né, os jogos de equipes grandes aqui que estão pagando pouco, você deixa marcado lá e vai dando uma olhada no jogo. De repente, acaba o primeiro tempo 0-0, essa odd já sobe, porque só tem um tempo para você vencer. Você consegue pegar uma vitória boa, tá legal? Fica ligado, tamo junto, muita fé, bora para cima! E para amanhã deixei uma tripla pra gente. Primeiro jogo coloquei a vitória da Suécia contra o Kosovo. Vitória seca, precisa vencer para retomar a liderança ali e ir em busca da Copa do Mundo.
Segundo jogo eu coloquei o mais de gol e meio entre o Fortaleza e o Mengão, tá legal? Esse jogo aqui, a tendência é ser bem aberto, o Flamengo ele precisa buscar ponto por causa do Atlético Mineiro, que vai ter um jogo teoricamente tranquilo, tá legal? E o Fortaleza jogando em casa, é um time forte e tem tudo sim pra gente ver um confronto aberto. Coloquei aqui pelo menos 2 golzinhos pra gente. E pra fechar o bilhete, coloquei um Colo-Colo empate anula, pelo fato do Colo-Colo não ser tão bom mandante assim, tá legal? Apesar de ter tudo para vencer, eu coloquei essa cotação mesmo um pouco baixa, só para a gente fechar o nosso bilhete. Essa tripla aqui deu um total de 1,98, sempre próximo ali para dobrar, sem querer ser muito olho grande, de encher de jogo ou de fazer uma super odd e ter uma chance maior de perder, tá legal? Espero que a gente continue sendo abençoado, com pouca emoção, né? Não precisa ser no último minuto, igual ontem o jogo do Brasil, mas estamos aí. Não esqueça de fazer gestão de banca e para cima!